Em estúdio, hoje, para analisar os destaques do dia, está, como sempre, às quartas-feiras, Paulo Santos, analista da XTB. Paulo, muito bom dia. Começando por este corte do rating, a S&P acabou por ameaçar e cumpriu aquilo que ameaçou e que, de resto, também já tinha sido descontado pelos mercados. Sim, a crise política apressou este processo. Já tínhamos falado aqui, por acaso, neste programa, já há alguns meses atrás, que os ratings estavam claramente elevados demais e que a sua descida era perfeitamente natural. Paulo, olhando para outros dados, esta revisão do déficit por parte do Eurostat, e também soubemos que o Eurostat esteve em Portugal, esteve a conferir as contas e afinal o déficit de 2010 deverá ficar acima dos 8%. O INE amanhã, tudo indica, vai publicar esses resultados que mostrarão precisamente esses valores de 2010. Portugal acaba por ficar bastante mal na fotografia, ou não? Se considerarem os 2.000 milhões de euros referidos na reportagem, a diferença pode ser mesmo bastante significativa. Mesmo assim, penso que o déficit anterior neste momento já está a perder importância face às medidas que foram tomadas entretanto. É talvez mais importante verificar o que vai acontecer agora no futuro próximo. Acaba por ser também uma das justificações das muitas nesta altura para que os juros voltem a atingir máximos e certamente que há uns meses ninguém pensaria que as obrigações do Tesouro a 5 anos estariam acima dos 9%. Eu penso que a principal razão aí é a crise política, por um lado, e a descida de ratings, por outro. A descida de ratings é agressiva para um determinado nível, por exemplo, a S&P já está em BBB-. São níveis a que muitos investidores já são forçados a vender pelos seus próprios estatutos. Ou seja, este género de descidas de rating, 2, 3 níveis tão rápidos, criam venda mecânica no mercado da nossa dívida, para a qual já não existem muitos compradores à partida. Justifica-se ainda assim um corte como o que a S&P fez? Em 5 dias realiza um duplo corte. É assim, a S&P fez um corte de rating para BBB-. As outras duas estão em A-, equivalente a A-. Se nós pensarmos na nossa dívida, tanto em termos das deals que ela tem presentemente, como em termos da probabilidade de nós no futuro fazermos uma reestruturação da dívida, de Portugal reestruturar a dívida, vemos que essa probabilidade e essas yields não são sequer compatíveis com ratings de A- ou de BBB-. São compatíveis com ratings ainda inferiores. Faz sentido nesta altura continuar-se a falar em resistir à ajuda externa perante estes níveis de juros? Eu penso que não faz sentido na medida em que Portugal não pode sustentar este género de taxas de juros que agora já estão a ser praticadas no mercado secundário durante muito tempo. Se passar algum tempo, as taxas de juros que agora só existem no mercado secundário vão ser praticadas no mercado primário. Essa dívida vai ficar com a República Portuguesa a ser paga a esse nível de taxas de juros. E isso não é sustentável. Implicaria uma saída muito grande de riqueza de Portugal estar a pagar a dívida a esse nível de taxas de juros. Paulo, o Ministro das Finanças alemão dizia esta semana que até junho Portugal deverá fazer esse pedido. O JP Morgan ontem avançava com este fim de semana, uma diferença significativa. Para quando estará esse pedido? A minha opinião é algures entre as duas, ou seja, será entre este fim de semana e as eleições deverá acontecer o pedido. Tendo em conta o que está a passar na última semana com as yields, particularmente que hoje já estão a 7,78% e com o aplanar toda a curva de taxas de juros, tudo indica que será num futuro próximo e possivelmente antes dos refinanciamentos grandes que existem até junho. Olhando para os outros dados conhecidos ontem, o Boletim de Primavera do Banco de Portugal mostra aquilo que já se sabia, embora com uma revisão em alta, por exemplo, da contração económica para 1,4%. José Sócrates desdramatiza um pouco, diz que as previsões anteriores eram de 1,3%, agora é 1,4%, mas a verdade é que o cenário não é favorável perante uma economia que vai estar em contração, com vários setores também em extremas dificuldades e com a iminência de um pedido de ajuda externa. Acaba por... Como é que olha nesta altura para o futuro da economia portuguesa? Eu penso que agora essas previsões são realistas. Nós vimos quando da apresentação do PEC 3 que as previsões macroeconómicas incluídas não pareciam realistas, ainda incluíam crescimento. Agora as previsões tanto do Governo como do Banco de Portugal como das instituições estrangeiras em geral apontam para menos 1,5% de variação do PIB real. São previsões realistas, na minha opinião.
A preocupação em relação à banca, à possibilidade de necessitar de mais capital, à banca nacional, naturalmente, o facto de poder precisar mais capital, e basta olhar para essa, já lhe vou perguntar se acha ou não que é necessário esse capital, esse reforço de capital, mas antes de mais, acaba por estar refletido na preocupação internacional, e basta olhar, ontem a CNBC convida Ricardo Salgado, hoje José Maria Ricciardi está em direto numa espécie de biografia televisiva para a Bloomberg. O que acontece são vários fenómenos simultâneos. Por um lado, as pessoas, as instituições começam a conhecer o nível de endividamento extraordinário da economia portuguesa, que entre Estado, famílias e empresas está em cerca de 320% do PIB. É talvez um dos níveis mais elevados da Europa, e é um nível que por si só é insustentável, ou seja, sabemos que vamos passar por um processo de desalavancagem. Esse processo de desalavancagem vai, em grande medida, passar por incumprimento. Ora, esses 320% do PIB são o ativo da banca. Mesmo que a banca hoje pareça ter lucros, pareça estar relativamente sólida, com rácios de capital sólidos, etc., o que nós sabemos é que esse nível de incumprimento vai ser de tal forma grande face ao nível de capital da banca que ela, mesmo que hoje pareça bem, no futuro não vai estar bem, independentemente das previsões que existam hoje, independentemente dos rácios que existam hoje, dos lucros que existam hoje. E é isso que está a fazer os estrangeiros, por exemplo, os níveis de CDS da banca, de seguros de crédito sobre a banca, já estarem extremamente elevados, quando parece não existir razão para isso. A razão existe porque é intrínseca a toda a situação, a todo o endividamento da nossa sociedade. Como é que, se Portugal, e como disse, fizer o pedido de ajuda deste fim de semana até junho, mas se esse pedido for mais próximo das eleições, e partindo que as eleições, partindo do princípio que serão decididas para finais de maio, inícios de junho, como é que o país se aguenta até lá? Partindo do princípio também que, se esta tendência dos juros se mantiver, vão continuar a disparar. Aguenta-se porque, apesar dos juros dispararem, os leilões de dívida que ocorrerem vão, na mesma, conseguir satisfazer a oferta do Estado. Isso acontece também porque o Banco Central Europeu, apesar de todo este cenário, continua a aceitar a dívida pública portuguesa na sua cedência de liquidez, ou seja, no fundo é quase impossível de não existirem compradores para essa dívida. O próprio Ricciardi diz que a situação é sustentável em grande medida devido a isso. Pode assistir-se a emissões sindicadas, por exemplo, para tentar garantir esse financiamento? Eu penso que continua segundo o modelo atual e que os bancos pura e simplesmente compram e utilizam a cedência de liquidez do BCE para financiar a compra.